Eu fumo um cigarro a cada 15 dias, ela ainda tem o mesmo risco? Ela tem um risco menor, mas ela ainda tem risco para doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, enfim. Entra como aquela carga tabágica, tem um cálculo que o médico faz, né? Isso, é um cálculo que a gente faz para estimar, assim, o risco, né? Risco de desenvolver. Mas, mesmo uma carga tabágica baixa, a gente não estimula o paciente a manter, né, o vício, o uso do tabaco. Isso aí. Alberto, o paciente que é hipertenso, ele tem algum cuidado a mais referente ao tabagismo? Sim, a hipertensão arterial é um dos fatores que a gente orienta o paciente no controle, né, da hipertensão é justamente a cessação do tabagismo, né? Porque o tabagismo, por causa da nicotina, ele faz uma alteração dos vasos sanguíneos, né, aumentando a possibilidade de uma vasoconstrição. Vasoconstrição que a gente fala é um fechamento dos vasos, né? As artérias, elas têm capacidade vasomotor, ou seja, ela pode aumentar a sua luz e diminuir a sua luz de acordo com algumas situações, tá certo? E o tabagismo, ele faz com que essa capacidade vasodilatadora, ela diminua, ou seja, as artérias, elas perdem a capacidade de dilatarem, né, por causa do cigarro, principalmente por um efeito no endotélio, que é aquela parte de dentro do vaso sanguíneo, né? Então, o hipertenso, que já tem um problema já de endotélio, já tem um problema vasomotor, já tem um problema na artéria, com o tabagismo isso piora, né? E aí a gente tem outras coisas que ajudam a piorar, não só esse efeito específico na artéria, mas a gente tem a questão de que o fato dele fumar e tragar a fumaça, isso aumenta a quantidade de gás carbônico no sangue, aumenta a necessidade de produção de células sanguíneas, chamadas hemácias, né, que vão lá no pulmão tentar pegar mais oxigênio, mas elas acabam pegando mais gás carbônico, né? Então, a medula óssea, ela produz mais glóbulos vermelhos na tentativa de suprir essa confusão com os gases, né? Com gás carbônico em excesso e oxigênio em menor quantidade. Isso, então, aumenta a quantidade de células no sangue, diminuindo a sua fluidez, né? A sua viscosidade aumenta. Fica tá mais certo? pastoso, de uma maneira muito simples. Né? Exatamente. E aí, a circulação sanguínea é mais dificultada, a pressão arterial, então ela vai subir mais por causa disso também, né? E a cardiologia, de uma maneira geral, ela é um contínuo, né? Você pega ali a hipertensão que já causa essa inflamação na artéria e bota ainda um cigarro para inflamar mais. Que piora ainda mais. É verdade. E aí ele vai evoluindo, daqui a pouco ele é um coronariano. Sim, são fatores de risco que se sobrepõem, né? E trazem muito problema, né? Como a gente vê. Isso aí. Vamos lá, doutora Tamires, uma pergunta que até veio do Instagram aqui. Como que eu sei se sou dependente de cigarro? Tem alguma questão mágica sobre isso? Então, o uso do tabaco, né, com a nicotina traz certo grau de dependência. A dependência, a gente consegue medir, né, por algumas escalas, mas o uso, né, o consumo da nicotina sempre atrai certo grau de dependência, sim. E aí a gente usa muito a escala, a mais utilizada é a de Fagerstrom hoje, né? E a gente pontua, né? Pergunta simples para a pessoa. Quanto tempo depois de acordar você fuma o primeiro cigarro? Quantos cigarros por dia você fuma? Se você esteve doente, né, grave, mesmo assim você continuou fumando? Então, são perguntas simples, nós vamos pontuando e a gente consegue medir um certo grau de dependência. Existe o grau leve, o grau moderado e até o grave, né, para dependência. Então, a gente consegue medir. Mas sempre o uso da nicotina, né, contida no tabaco, ela vai trazer certo grau de dependência, sim, para a pessoa. Isso. Né? Bem, e vamos falar um pouco sobre tratamento. Tem tratamento para quem fuma? Tem tratamento. E antes de falar tratamento, é importante a gente
estimular todo profissional de saúde que está com o paciente que fuma, estimular a cessação do tabagismo. Então, sempre perguntar se fuma e orientar, né? Uma abordagem breve que seja, sempre para aquele paciente ficar atento de que é possível parar de fumar, de que é importante parar de fumar, né? Então, tem tratamento? Tem. Existe o tratamento medicamentoso, que é o que todo paciente busca, né? Todo mundo quer uma pílula mágica, exatamente. Né? Chega no consultório, quero parar de fumar. Então, aí ele já quer o remédio. Mas é importante saber que o tratamento é importante o medicamentoso e a terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama, né? Que é muito mais importante do que o tratamento medicamentoso. Como você falou, não tem uma pílula mágica, né? Os medicamentos, os remédios para parar de fumar, eles atuam diminuindo os sintomas da abstinência, né? Que a falta da nicotina causa no organismo. O que vai realmente ser efetivo é a terapia cognitivo-comportamental. É o paciente entender que ele tem que mudar os comportamentos, né? Que ele tem um longo caminho pela frente, né? Que é um processo difícil, né? Que ele vai ter sintomas de abstinência, mas que não é impossível. Eu sempre falo isso para os pacientes. Seu caminho pode ser longo, pode ser difícil, mas não é impossível. Parar de fumar tem tratamento, né? E é efetivo. E multidisciplinar, né? Multidisciplinar, exatamente. Então, como eu falei, cada profissional, não precisa ser um médico, né? Pode ser um nutricionista, pode ser um psicólogo, um fisioterapeuta, né? Sempre abordar e sempre estar estimulando de alguma forma a cessação do tabagismo. Uma conversa breve, né? Um conselho breve sobre cessar o tabagismo. Teve acesso à saúde, o profissional ele tem que estimular essa questão. É muito importante. É muito comum, né, Alberto? Eles procuraram um cardiologista para fazer isso, né? Eu vim aqui, eu recebo isso de vez em quando, e assim, eu vim aqui que eu quero parar de fumar. Você recebe isso com frequência também no consultório? Com certeza, o tempo todo. E tem aqueles pacientes que não querem, que falam que são tabagistas, mas que ainda não decidiram, né, aparentemente, parar de fumar, né? E a gente sabe que cigarro, como a Tamires disse, não tem uma dose aceitável, né? Uma dose segura, né? Então a gente tem que realmente orientar a parar de fumar. E a primeira coisa que ele tem que fazer é querer, né? Ter atitude, né? Eu falei assim, a primeira coisa que você tem que fazer para poder parar de fumar é você querer, realmente querer. Né? E a partir do momento que você quer parar de fumar, você escolhe um dia, vou parar de fumar. E aí vem toda essa a cascata de eventos, né? De equipe multiprofissional, terapia comportamental, medicações, tudo isso para ajudar. Mas inicialmente a vontade tem que partir do paciente, né, Tamires? Isso. E principalmente ele definir um dia para ele parar de fumar, né? A partir daí é que toda essa cascata que a gente tem falado aqui, da ajuda ao paciente, vai acontecer. Mas primeiro tem que partir dele. O dia D da cessação do tabagismo dele, né? Exatamente, é isso porque aí. não é incomum alguém da família levar aquela pessoa que fuma para parar de fumar, né? Mas aí eu falo, não adianta. Ele sabe que é importante, mas ele tem que querer. A partir do momento que ele decidir, que ele achar importante, que ele quiser parar de fumar, aí sim, né, o processo de cessação começa a dar certo. Entendi. Sobre tratamento com aquelas gomas de mascar, tem muita modalidade, né? Acho que é melhor a gente deixar para o próximo, quando a gente começar a falar sobre tratamento. Sobre fumante passivo, a família ali, também traz malefício? Muito. O cigarro? Traz muito malefício.